Vamos abrir a palavra de Deus agora em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Os irmãos acompanhem a leitura que eu vou fazer do versículo 1 até o versículo 15. De Atos, capítulo 17, de 1 a 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Senhor, abençoa esta porção da tua palavra, lida nesta hora para a nossa meditação, e que o Senhor mesmo possa falar ao nosso coração através da tua palavra, que é viva, que é eficaz e pode de fato operar transformação e mudanças na nossa vida, ó Pai, fazendo-nos cada vez mais semelhantes ao teu Filho Jesus, conforme é o teu desejo, ó Pai. Abençoa-nos nesta hora de meditação da tua palavra, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como hoje é o dia da Bíblia, naturalmente nós tivemos o interesse de tratar de algum texto que valoriza de fato as Escrituras. E nós observamos aqui um exemplo de fato bastante notável de uma comunidade de judeus que receberam com muito bom grado, com muito interesse, a palavra de Deus quando ela foi anunciada pelo apóstolo Paulo, por Silas e outros companheiros da sua segunda viagem missionária. Paulo, na segunda viagem missionária, ele estava na Ásia. De repente o Espírito Santo impediu que eles continuassem por ali,
e orientou para que eles passassem para o outro continente, para a Europa. De noite, numa das noites, Paulo teve uma visão onde lhe apareceu um varão com trajes macedônios, com aquelas palavras: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo, Silas e outros companheiros imediatamente viajaram e por mar chegaram à cidade de Filipos. Ali nós sabemos que Paulo pregou o evangelho, houve algumas conversões, também houve a prisão dos nossos missionários, e depois que eles saíram ali da cidade de Filipos, recomendados a sair o mais depressa possível, depois da soltura ou da liberdade, eles foram então para a cidade de Tessalônica. Lá em Tessalônica, Paulo aproveitou para ir na sinagoga dos judeus. Era costume de Paulo aproveitar as sinagogas nas cidades onde ele passava, e lá ele arrazoar então sobre as Escrituras, mostrar as profecias, mostrar textos das Escrituras Sagradas que apontavam para o Messias, que falavam da vinda do Messias. E ele vai então nas sinagogas procurando demonstrar que aquele Messias prometido pelos profetas, diversos profetas do Velho Testamento, ele foi na verdade Jesus Cristo, a quem os judeus, por mão dos romanos, sentenciaram à morte de cruz. Paulo ensina que ele venceu a morte, como de fato Filho de Deus que ele sempre foi, e que um dia voltará. E ele então procura persuadir os judeus para que creiam em Jesus, recebam a Jesus também como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós observamos aqui que ali em Tessalônica aconteceram diversas conversões, mas também houve uma grande agitação naquela cidade por judeus invejosos. Conforme alguns judeus percebiam que alguns dos seus conterrâneos aceitavam a pregação do apóstolo e se convertiam para o cristianismo, começaram então a perseguir o apóstolo. Na verdade, os judeus, em cada cidade que Paulo ia pregando o evangelho, os judeus praticamente os perseguiam para que ele não pudesse ali anunciar o evangelho da palavra do Senhor. Então nós observamos aqui que eles insuflaram a multidão e, na verdade, Paulo teve que sair o mais rápido possível ali da cidade de Tessalônica. Os irmãos, aqueles que se converteram, fizeram com que Paulo, durante a noite, e Silas fossem para uma outra cidade, a cidade de Bereia. Bereia ficava uns 70 a 80 quilômetros distantes ali de Tessalônica. E Paulo entendeu que ali havia uma distância segura para ele continuar falando de Jesus, anunciando o evangelho. Porque Paulo, ele de fato não desistia da missão mais nobre da sua vida, que era falar de Jesus, anunciar o evangelho de Jesus. Então ele só parava quando ele era de fato impedido, proibido ou preso. Então ele vai para a cidade de Bereia, e ali, quando chega em Bereia, ele e Silas também procuram a sinagoga. Só que o versículo 11, nós percebemos aqui que o tratamento dos judeus e também de gentios ali de Bereia foi um tratamento bem mais excelente, bem mais nobre para com os pregadores da palavra de Deus. E então Lucas destaca aqui: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então nós observamos aqui que esses novos convertidos, esses novos ouvintes da palavra de Deus lá em Bereia, eles tiveram para com as Escrituras uma atitude nobre, uma atitude que foi aqui destacada por Lucas quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Eles agiram em relação a Tessalônica de uma forma mais diferenciada, deram guarida,
não estavam interessados apenas de ouvir aos sábados, mas queriam ouvir todos os dias. E além de ouvir, também examinar as Escrituras. Então nós queremos destacar 3 atitudes que eles tiveram para com a palavra de Deus e que nós também devemos ter, se nós quisermos ser considerados também crentes nobres em relação ao interesse para com a palavra de Deus. Nós sabemos que hoje a palavra de Deus, ela está diante de nós com muita facilidade. Houve tempos e ainda há lugares onde as pessoas não têm acesso à palavra de Deus em quantidade, em profusão como nós temos. Hoje nós temos a Bíblia impressa, nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia de diversas formas, temos a Bíblia gravada em áudio também para ser ouvida, temos a Bíblia em braille para os cegos também terem acesso às Escrituras. Nós temos a Bíblia traduzida para cerca de 330 línguas e quase 1.500 dialetos diferentes. Mas mesmo assim, o povo de Deus, muitas pessoas que dizem pertencer ao povo de Deus, não têm dado o devido valor à palavra de Deus, não têm dado o devido valor às Escrituras. Então, esses ouvintes lá de Bereia, eles foram destacados por Lucas como ouvintes nobres, porque nós vamos ver aqui as atitudes deles para com a palavra de Deus. A primeira atitude que Lucas está ressaltando aqui é que eles receberam a palavra com toda a avidez. Eles receberam a palavra, as Escrituras que Paulo estava anunciando, com toda a avidez. Essa palavra avidez significa bom grado, significa com fome, com interesse, com disposição. E nós também, quando ouvimos a palavra de Deus, devemos ter a mesma atitude, devemos ouvir a palavra de Deus com interesse, com desejo, com ardor. Foi esse o sentimento detectado aqui por Lucas, quando ele está nesta viagem missionária, acompanhando Paulo e Silas, porque a partir de Filipos, Lucas se faz presente e começa a historiar todas as orientações, todas as visitas que Paulo foi fazendo a diversas cidades. Então, eles receberam a palavra com toda a avidez. Nós precisamos pensar como nós estamos recebendo a palavra de Deus nos nossos dias, na nossa vida cristã. Qual tem sido o interesse, qual tem sido a vontade, o desejo, a ânsia. Se nós não nos precavermos, por causa das nossas agendas, por causa da correria do dia a dia, às vezes nós podemos passar algum dia, quem sabe até sem ler um versículo sequer da palavra de Deus. Embora eu creio que nós possamos pensar em todos os momentos na palavra de Deus, porque eu creio ser muito difícil um crente sincero e verdadeiro não pensar em textos e mais textos da palavra de Deus, quando está no seu trabalho, quando está na condução, quando está, às vezes, até mesmo no seu lazer. O que Lucas está destacando aqui é que eles, de fato, receberam a palavra com avidez, com desejo, com disposição. Eles queriam conhecer mais, eles queriam aprender mais, eles queriam edificar a sua alma, queriam receber o ensino, a direção, a orientação da palavra de Deus. Então, nós percebemos aqui que o ouvir destes bereanos não foi um ouvir de qualquer forma, não. Foi com interesse, foi com disposição, foi com vontade. Essa é a significação da palavra de Lucas aqui. Receberam a palavra com toda avidez, tiveram fome e sede da palavra do Senhor. Outra atitude que eles tiveram aqui foi a atitude do exame. Veja aí no versículo 11, que além de Lucas nos dizer, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, ele também fala, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha o comportamento desses ouvintes da palavra de Deus. Eles não eram tolos,
eles não se deixavam persuadir por qualquer tipo de pregador ou de pregação. Eles tinham o interesse de examinar as Escrituras, e diz aqui o texto, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, não simplesmente aceitava, acolhia com desejo aquilo que ouvia, sem antes conferirem, investigarem. O termo aqui, examinando, vem de uma palavra que na língua grega significa, é um termo jurídico que significa investigação. Então eles tinham um juízo crítico, não aceitar aquilo que não estivesse de acordo com as Escrituras. E o apóstolo Paulo tinha todo o cuidado de fazer, na transmissão das Escrituras, uma argumentação não apenas espiritual, mas também racional, lógica, como nós observamos lá no texto daquela pregação que ele fez em Tessalônica. Lá no versículo 2 do capítulo 17, Paulo, por 3 sábados, lá em Tessalônica, ele arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoar significa mostrar a luz da razão. Olha, você tem que ler aqui esse capítulo de Isaías 53 e perceber que tudo isso aqui se cumpriu no Messias. Você lê lá que Isaías falou que ele nasceria de uma virgem, e o Messias, Jesus, o Nazareno, nasceu de uma virgem. Então, o profeta Miqueias falava que ele nasceria em Belém da Judéia, e de fato Jesus nasceu em Belém da Judéia. Então ele arrazoou, mostrou com a razão também as Escrituras, as profecias, o que estava nos profetas a respeito da vinda de Jesus, e foi também expondo a palavra, demonstrando que esse Messias tinha de fato necessidade de passar por aquela morte horrenda e maldita, morte de cruz, porque sem isso o povo de Deus, eleito antes da fundação do mundo, não estaria salvo. Então ele mostra, até porque os judeus desprezaram Jesus justamente por causa da forma como que ele se ouve e também morreu naquela cruz. Para o judeu, ele então entendia que qualquer pessoa que morresse pendurado em um madeiro, segundo a lei, era uma pessoa maldita, amaldiçoada. Então eles não conseguiram enxergar em Jesus o Messias verdadeiro, porque eles estavam esperando um Messias político, um Messias que os tirasse do jugo do Império Romano. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para trazer o seu reinado espiritual aqui a este mundo, para que na segunda volta ele traga o reino de forma física e material. Então Paulo ali em Tessalônica fazia desta forma, e em Bereia não foi diferente, com certeza. Ele arrazoou com aqueles bereanos a respeito das profecias das Escrituras Sagradas. Ele expôs as verdades sobre a vinda do Messias, do seu padecimento, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, também anunciada no Velho Testamento. Mostrou que esse Cristo Jesus é que ele estava de fato anunciando. E nós observamos aqui que os de Bereia, além de receberem aquela palavra com avidez, com gosto, com entusiasmo, eles também examinaram as Escrituras todos os dias, para ver se aquilo que Paulo estava dizendo, arrazoando, demonstrando, argumentando, era de fato daquele jeito mesmo. E aí, percebendo que era, então eles davam guarida a esta mensagem trazida pelo missionário, pelo apóstolo Paulo. Então nós observamos que, por isso, Lucas diz que estes ouvintes da palavra eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles a receberam com interesse, com entusiasmo. Eles não perseguiram o apóstolo Paulo, nem os seus companheiros de viagem missionária, e ainda tiveram o bom senso, o senso crítico, o juízo crítico, de observar se aquilo que Paulo estava pregando batia com as Escrituras que eles podiam confrontar, além de todos os dias fazerem isto. Então nós observamos que esta atitude também, ela é muito importante. Aliás, esta palavra bereano
tornou-se até um adjetivo para aqueles crentes que têm também essa prática, essa preocupação de investigar aquilo que ouvem. Muitos estão sendo enganados por falsas pregações, por falsos profetas, por falsos apóstolos nos dias de hoje, porque estão dando crédito a mensagens que a palavra de Deus não autoriza, não ensina. Há muito ensinamento por aí afora que não tem embasamento bíblico. São coisas tiradas da cabeça de pretensos profetas, de pretensos missionários, de pretensos apóstolos. E então nós observamos que por isso muitos estão sendo enganados, acompanhando profecias falsas, visões e sonhos falsos, e também práticas que cheiram mais a superstição, crendices e até mesmo espiritismo. Os irmãos sabem que tem uma igreja grande aí, que tem milhões de adeptos, que pratica uma sessão de sexta-feira chamada Sessão do Descarrego, e o nome é esse mesmo, é sessão, não é culto do descarrego, é sessão do descarrego. E aqueles pastores, entre aspas, eles se vestem todos de branco, e aquela sessão fica parecendo mais uma sessão espírita do que alguma coisa que está sendo feita para Deus ou diante de Deus. Então nós observamos que isto é por falta de bom senso, de juízo crítico, daquela atitude dos bereanos, de examinar aquilo que ouvem para ver se a palavra de Deus está ensinando de fato isso. Tem um outro missionário aí, o apóstolo, que ensinou um dia desse aí, num programa dele, que os irmãos da sua igreja, segundo o que ele recebera de Deus, deveriam naquele mês darem não o dízimo, mas o trízimo, 10% para Deus Pai, 10% para Deus Filho, 10% para Deus Espírito Santo. Inventou lá o trízimo. E volta e meia a gente vê aí alguns pregadores inventando amuletos, objetos para as pessoas adquirirem e basicamente fazendo aquilo que os reformadores tentaram tirar da vida da igreja. A reforma veio justamente lá no século XVI para tirar práticas antagônicas com a palavra de Deus, tirar coisas que a igreja fazia que não tinha respaldo bíblico. E esses bereanos então já tiveram lá naqueles dias, nos primeiros dias da igreja apostólica, já tiveram esta atitude bonita. Primeiro ouvir com interesse a palavra de Deus e depois examinar se aquilo que Paulo lhes anunciava batia com as Escrituras, se conferia com as Escrituras. Então, estas duas atitudes precisam ser nossas também, para que nós não sejamos enganados pelos falsos ventos de doutrinas. Nós, quando estávamos falando da volta de Jesus, nós vimos lá que haveria, no final dos tempos, uma grande apostasia, que significa um grande desvio da fé. E por que vem o desvio da fé? Porque muitas vezes as pessoas não permanecem naquilo que a palavra ensina, não permanecem no ensino doutrinário da palavra de Deus, começam a dar guarida a coisas novas que vão surgindo. É como lá os atenienses. Paulo nos fala aqui através de Lucas, que deixou registrado, que os atenienses, o que eles mais queriam ouvir quando eles estavam lá no Areópago, era as últimas novidades. Mas aqui, os bereanos não. Eles queriam ouvir sim a palavra de Deus, as Escrituras, mas também tinham o juízo crítico, o senso crítico de observar se conferia o que ouviam com aquilo que estava escrito nas palavras do Senhor. E então aí nós vamos observar uma terceira atitude dos bereanos para com a palavra de Deus, anunciada ali por Paulo e Silas. A atitude de crer nessa palavra, de acolher essa palavra, de deixar que o Espírito Santo de fato pudesse agasalhar essa palavra no coração, operando a fé, porque sem a fé operada e transmitida pelo Espírito Santo de Deus, ninguém pode de fato ser convertido a Jesus Cristo. Ninguém pode passar a pertencer ao Senhor como filho amado. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra com interesse, com entusiasmo, com avidez, quando nós examinamos a palavra, verificamos a sua coerência, a sua veracidade, então o Espírito Santo, aí nesse momento, ele promove a fé no nosso coração, promoveu a fé no nosso coração, para nós crermos em Jesus Cristo e o recebermos pela fé. É isso que normalmente aconteceu lá com os bereanos. Em Tessalônica também aconteceu, tanto que foi fundada uma igreja notável também em Tessalônica. E Paulo escreveu 2 cartas para aquela igreja. Nós não temos uma carta de Paulo escrita à igreja de Bereia, mas nós temos razões diversas para acreditar que ali também se fundou uma igreja cristã, ali na cidade de Bereia. Porque nós lemos aqui que Lucas disse no versículo 12, que com aquilo, o exame das Escrituras e o ouvir das Escrituras, muitos deles creram. E ele destaca que mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então nós observamos aí, muitos deram crédito à palavra de Deus, muitos creram na palavra de Deus. E Lucas destaca que não apenas muitos homens, mas também mulheres da alta sociedade bereana, mulheres de alta posição, como diz aqui o evangelista Lucas. Mas nós vamos perceber aí que logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo e Silas estavam anunciando Jesus ali na cidade de Bereia, eles mandaram uma multidão de emissários para perseguir Paulo e Silas. E nós observamos então, aí pelos versículos 14 e 15, que os irmãos convertidos ali da cidade, os companheiros do trabalho missionário de Paulo, fizeram com que Paulo então saísse para os lados do mar. 40 quilômetros ali de Bereia já estava o mar, o litoral. E então Paulo deve ter conseguido ali um barco à vela, alguma embarcação, para ser levado a Atenas, onde ele permaneceu ali aguardando depois Timóteo e também Silas, que deveriam estar com ele voltando o mais depressa possível. Mandaram Paulo, Silas e Timóteo ficaram ali, eu creio até para discipular alguns dos convertidos, e depois eles foram também encontrar-se com Paulo na cidade de Atenas. Então nós observamos aqui que estes ouvintes da palavra de Deus de Bereia foram mais nobres do que Tessalônica, porque ouviram a palavra de Deus com interesse, com avidez, com disposição, e examinaram diariamente as Escrituras para ver se estavam de acordo com aquilo que Paulo de fato falou e aquilo que estava escrito. E por causa desta prática, muitos deles foram trabalhados pelo Espírito Santo de Deus e creram na palavra e receberam a palavra, se tornando servos do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos também valorizar a palavra de Deus, que ouçamos com interesse, com disposição, sempre que nós pudermos ouvi-la. Que haja também a preocupação de nós estudarmos a palavra, de meditarmos na palavra. Aquilo que nós vamos ouvindo pelos pregadores, por missionários, por todas as pessoas que anunciam a Bíblia, nós sempre devemos confrontar o que nós ouvimos com a palavra, para não embarcarmos aí em alguma doutrina exótica, falha e não admitida pelas Escrituras. Que Deus os abençoe. Amém.